Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vós. Bem-vindos à celebração do culto online da Igreja Evangélica Batista de Águeda. Antes de iniciarmos, queremos apenas partilhar algumas informações úteis. Todas as sextas-feiras estamos a realizar reuniões de oração e estudo bíblico das 9 da noite às 9h30 via Zoom. Os links para aceder às reuniões são publicados no canal eiba.encontro na aplicação WhatsApp. Gostaria de apelar para que mais irmãos possam participar. Em breve esperamos ter também as várias classes da Escola Bíblica Dominical a funcionar online via Zoom. A classe dos jovens já teve a sua primeira reunião online ontem. A classe do primeiro ciclo terá as suas lições aos domingos, às 15h30, com início já hoje. A classe dos adultos inicia no primeiro sábado de março, dia 6, das 9h da noite às 9h45. Para cada classe, existe um grupo no WhatsApp onde serão partilhados os links de acesso ao Zoom e outras informações relevantes. Na primeira sexta-feira de março, dia 5, dará início também o seminário sobre cura interior que terá lugar a seguir à reunião de oração, ou seja, às 9h45 e terá a duração de 30 minutos. Os links para participar serão também partilhados via WhatsApp. Se alguém não tiver acesso ao WhatsApp, poderá entrar em contacto com o pastor de modo a receber os links por outro meio. Deixamos também com os irmãos os seguintes motivos de oração. Já nasceu a Maria, a filha da Raquel e do Tiago, e estão bem, pelo que é motivo de alegria e também de gratidão ao nosso Deus, e pedimos para que Deus os possa muito abençoar. Oremos também pelos nossos irmãos debilitados na sua saúde e ainda por proteção desta pandemia, em particular para os irmãos mais idosos. Também pela saúde espiritual de cada membro da Igreja, que apesar destas circunstâncias, possamos ser fortalecidos na fé. Lembremos ainda nas nossas orações os irmãos que estão a fazer o curso básico de discipulado, o início da EBD online e do seminário Cura Interior. Que Deus nos possa conduzir e abençoar a sua Igreja através destas atividades. Finalmente, queremos ainda lembrar os nossos irmãos que completaram o seu aniversário esta semana. A Dilar Duarte, no dia 16, a Helena Rumpf, no dia 16 e o João Carlos, no dia 17. Para eles, os nossos parabéns e o nosso desejo e oração que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Fiquemos agora com o prelúdio, preparando o nosso coração para o culto que queremos celebrar ao nosso Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar. Morreu na cruz e ressuscitou. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque ele vive. E quando enfim
Olá, sejam bem-vindos ao segundo estudo sobre o nosso tema da Igreja. E o nosso tema de hoje é a origem da Igreja. Nós iremos estudar como é que surgiu o conceito de Igreja. Então, a pergunta que se põe é: de onde é que vem a Igreja? Como é que ela surgiu? Quando Jesus reuniu os 12 primeiros discípulos que vieram a tornar-se apóstolos, seria quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Talvez aí, não? Será a Igreja uma nova instituição divina que vem substituir o povo de Israel na antiga aliança do Antigo Testamento? Será que agora, no Novo Testamento, a Igreja é um substituto do povo? Será que a Igreja tem uma identidade diferente do povo da velha aliança? São estas as questões que nós iremos meditar hoje e também iremos consultar a Palavra de Deus para ver o que ela nos diz acerca desta questão sobre a origem da Igreja. Gostaria de começar por analisar convosco o primeiro aspecto do nosso estudo e desta mensagem. E o primeiro aspecto é que a Igreja e o povo de Deus são uma e a mesma coisa. E nós vamos ler 4 textos no Novo Testamento, 4 textos que nos mostram que isso é uma realidade. O primeiro texto é em 1 de Pedro, capítulo 2, os versículos 9 e 10. E Pedro, nesta passagem, ele está a escrever, nesta primeira carta, Pedro está a escrever a gentios, não a judeus, mas a gentios dispersos, eventualmente, pois, pela perseguição da Igreja na primeira fase. Tanto poderia ter sido, pois, tanto na perseguição, portanto, sob o reinado de Nero, primeira grande perseguição à Igreja, onde muitos cristãos morreram na arena, comidos pelas feras, queimados como tochas vivas, cerrados ao meio, enfim. Como poderia ter sido também na dispersão, portanto, sob a perseguição após o Pentecostes, a perseguição que o Império Romano fez à Igreja logo após a morte de Estevão também. Uma coisa é certa, esta carta que Pedro escreve, esta primeira carta, é aos estrangeiros, é aos gentios, aos cristãos não judeus que estão dispersos pelas várias regiões que logo no início da carta ele refere, pelo Ponto, pela Ásia, enfim. Mas este texto diz-nos o seguinte: 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: mas vós, e ele está a falar para gentios, ele está a falar para cristãos não judeus, e ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Portanto, Pedro identifica os cristãos, os primeiros discípulos, os cristãos do primeiro século, como sendo povo de Deus. Essa é a designação que ele dá aqui nesta passagem. Como sendo geração eleita, como sendo sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E todos estes títulos
estão extremamente relacionados com a história do povo escolhido, do povo de Israel, desde Abraão, no Antigo Testamento. São títulos que têm a ver com as diversas fases através das quais Deus começou o processo de escolher um povo especial para si, um povo da promessa, o povo da herança, o povo da terra prometida. E nós, mais à frente, iremos falar um pouco mais acerca disso. A segunda passagem é em Tito 2,14, onde Tito diz: o qual, Jesus, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, mais uma passagem onde a Igreja no Novo Testamento é identificada como sendo povo de Deus, povo especial. Então, em Efésios também, no capítulo 2, versos 13 a 15 e depois no 19 ao 22, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Paulo está a referir-se aos gentios, aos cristãos, não judeus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, isto é, de judeus e de não-judeus, fez um. De ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E note-se que a expressão concidadãos significa cidadãos de uma mesma pátria. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não apenas dos apóstolos, mas dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ainda um quarto texto, que é em Gálatas 3, 6 e 7, e diz: é o caso de Abraão, falando então Paulo aos Gálatas acerca da fé, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, e Paulo está a falar para a Igreja no Novo Testamento, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Portanto, todos estes textos estabelecem uma estreita identidade e única identidade entre aquilo que nós poderemos chamar, sem dúvida de errar, a Igreja no Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento. Mas também temos uma outra questão, um outro reforço, um outro ponto que vem reforçar a ideia de que a Igreja no Novo Testamento está totalmente identificada com a Igreja no Antigo Testamento. E tem a ver com a utilização da palavra Igreja, que é introduzida, portanto, por via cultural. A palavra Igreja, que, como sabemos, no grego é eklesia,
quando Alexandre o Grande passou a dominar grande parte do mundo antigo, incluindo a terra de Israel, o povo escolhido teve que se adaptar a uma nova cultura, que era a cultura helénica, e aprender a comunicar numa nova língua. Essa língua era o grego koiné, que foi levado, e koiné significa popular, o grego comum falado pelos gregos, portanto da civilização de Alexandre o Grande. Portanto, os gregos clássicos falavam, portanto, tinham uma língua mais popular, que era o grego koiné, que era normalmente falada e que era uma língua mais acessível por distinção com o grego clássico. Mas o grego koiné, então, foi introduzido pelos exércitos e foi espalhado por todo o mundo pós-clássico, portanto, através das conquistas de Alexandre o Grande, que ao introduzir a cultura helénica, ou seja, a cultura grega, e aprender a comunicar, portanto, numa nova língua, ele deixou essa herança a todos os povos conquistados, portanto, e essa herança do grego koiné haveria de estabelecer, portanto, uma imposição, havia de se estabelecer, havia de se impor, vamos dizer assim, como língua internacional. Assim como nós temos hoje o inglês como uma língua internacional, uma língua de comunicação generalizada, o francês já foi mais, hoje é o inglês que predomina como língua internacional de comunicação, etc. Pois naquela altura era o grego koiné. E assim a cultura judaica, a cultura do povo de Deus, passou a usar 3 línguas fundamentais. A primeira foi o hebraico clássico, passou a ser usado essencialmente nas escrituras, o aramaico, que era a língua falada no dia-a-dia, e o grego koiné, que passou a ser a língua internacional. Ora, considerando que a missão que Jesus deixou ao seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é uma missão para todos os povos, é uma missão internacional, é um evangelho e uma mensagem para todos os povos. Então os escritores do Novo Testamento também usaram o grego koiné, embora algumas passagens tenha sido necessário usar também o aramaico e o hebraico, logicamente, não é? Portanto, essa é a segunda razão que nós temos, a segunda pista também, que nos ajuda a compreender por que razão nós podemos identificar a expressão eclesia, a palavra que nos chega do grego e que nós traduzimos para igreja, a forma como ela chega até nós. Agora, isto é reforçado, portanto, não apenas pela primeira razão que dissemos, pelos textos bíblicos que lemos, onde a Igreja no Novo Testamento é identificada com a mesma identidade, com as mesmas raízes do povo do Antigo Testamento. Portanto, é chamada a Igreja no Novo Testamento, é chamada o povo escolhido. Mas, e isto é muito importante, compreendermos que essa palavra não é introduzida na época do Novo Testamento. É uma palavra que já vem do Antigo Testamento. E essa é uma palavra que foi usada com o mesmo sentido que realmente tinha o conceito de povo escolhido,
é o mesmo conceito que tem, portanto, como igreja na Nova Aliança, e é introduzida exatamente pela versão grega, portanto, do Antigo Testamento, dos escritos dos livros do Antigo Testamento. A Torá, que é a lei, os primeiros 5 livros, a lei, os profetas, os salmos, etc. Ora bem, essa tradução dos livros do Antigo Testamento para a nova língua, para o grego koiné, portanto, é feita no Egito, por 72 sábios judeus que são enviados pelo sumo sacerdote do templo em Jerusalém. São enviados esses 72 sábios portanto, para o Egito, e eles ali, portanto, em Alexandria, no Egito, no século III a.C., eles fazem a tradução do Antigo Testamento, de todos os livros do Antigo Testamento, fazem a tradução para o grego koiné. Mas porquê? Porquê é que eles fazem isso? A cultura helénica imposta por Alexandre o Grande acabava por contribuir, assim, para a criação de uma outra fonte de informação, a tradução dos livros, então, do Antigo Testamento para o grego koiné. Essa tradução ficou conhecida pelo nome de Septuaginta. A Septuaginta significa os 70, a tradução dos 70, que na verdade eram 72, mas portanto era o sentido de arredondar. Na verdade, os tradutores, o facto de serem 70 ou 72, há uma divergência entre os estudiosos, que historicamente alguns defendem que teria sido 70 tradutores, outros defendem que teria sido 72, mas isso não é o mais relevante. O importante é que eles fizeram a tradução do hebraico clássico para o grego koiné. E porquê em Alexandria, no Egito? Porque, portanto, havia muitos judeus de segunda e terceira geração, e esses judeus nem sequer conheciam o hebraico ou o aramaico, não falavam, eles só falavam o grego koiné, pois o Egito, durante um largo período, foi realmente, pertenceu ao Império de Alexandre o Grande e foi aculturado, digamos assim, com essa língua do grego. E então, portanto, as gerações de judeus que ali cresceram foram influenciados e também foram aculturados, digamos, no grego popular, e eles nem sequer sabiam falar o aramaico ou o hebraico. Portanto, eles precisavam, era uma necessidade muito grande, que a própria cultura, portanto, do povo de Israel, portanto, preocupado com essa situação, viu a grande necessidade de tornar, portanto, as escrituras sagradas conhecidas dos seus conterrâneos nessas paragens. E assim envia para Alexandria, aliás, uma biblioteca bastante relevante, a Biblioteca de Alexandria também, envia para Alexandria no século III a.C. Esses 72 homens
tradutores extremamente conhecedores tanto das escrituras no hebraico clássico como conhecedores do grego koiné, e assim eles fazem essa tradução. Ora, quando os apóstolos começam a pregar os evangelhos, a escrever os evangelhos, a pregar e a escrever os evangelhos, eles usaram exatamente a Bíblia da Septuaginta, a tradução das Escrituras. Portanto, eles usaram essa versão, já que, como era escrita em grego e a cultura helénica tinha se instalado na terra de Israel, e era mais adequada ao ensino das novas gerações, helenizadas, influenciadas pela cultura helénica, pela cultura grega. Portanto, tanto judeus como gentios eram, portanto, o alvo das Escrituras do Novo Testamento. Logicamente que, como nós podemos compreender, tanto os Evangelhos, principalmente os Evangelhos mais dedicados aos gentios, como Lucas e João, embora em Mateus e Marcos ainda se encontrem muitas expressões, muitas partes, portanto, em aramaico, que era a língua mais falada no dia-a-dia dos judeus, portanto, em terra de Israel. Considerando então que no primeiro século o grego era a língua universal, portanto, eles optaram por escrever, portanto, os documentos, tanto os evangelhos, do modo geral, como também as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, Tiago. Então, eles preferiram, pois, citar as escrituras, que a única Bíblia que eles tinham era exatamente as escrituras do Antigo Testamento, mas eles foram precisamente usar a versão da Septuaginta para fazer as suas citações em grego, no grego koiné. Ora, e agora adivinhem, exatamente, qual o termo grego que os tradutores judeus escolheram para designarem o povo de Israel, a Assembleia do Povo, a Congregação do Povo. E imaginem que palavra é que eles foram exatamente escolher para designar esse conceito de povo congregado em Assembleia, povo de Israel. Exatamente. Eclesia. Portanto, aí nós encontramos, não só no Novo Testamento, mas já vindo do Antigo Testamento, o conceito de eclesia relacionado com o conceito de povo, através da tradução dos livros do Antigo Testamento para o grego e através da escolha dos tradutores em expressar o povo e a congregação e a assembleia do povo, o ajuntamento do povo de Israel, exatamente usando a mesma palavra eclesia, que vem depois a ser usada, portanto, nos escritos do Novo Testamento. Mas nós precisamos compreender que essa palavra, tal como dissemos na última, portanto, na passada mensagem, estudo sobre esta questão, precisamos compreender que essa palavra foi retirada da Septuaginta, escolhida para ser usada, e foi assim escolhida tanto por Jesus, como pelos apóstolos, como por qualquer outro escritor, como Lucas, escritor do Novo Testamento.
E não é uma palavra, portanto, religiosa, não é uma palavra de origem sagrada, é uma palavra de origem administrativa e política. E é uma palavra que é adotada para designar o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Portanto, o conceito de igreja não começa no Novo Testamento. O conceito de igreja vem do Antigo Testamento. É um conceito introduzido por via cultural e, tal como nós já vimos e já lemos, designa o povo de Deus, a nação da promessa, os cidadãos do reino. A expressão igreja acaba por ser usada por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento para corresponder à designação previamente conhecida na Septuaginta e como forma de contextualizar culturalmente a mensagem do Evangelho do Reino. Portanto, é uma adaptação, não é uma adaptação, digamos, é uma contextualização do sentido daquilo que Jesus e os apóstolos quiseram fazer entender por povo de Deus no contexto da nova aliança. Mas que é um conceito que já vem do Antigo Testamento. E como é que ele vem então do Antigo Testamento? Quando é que, na Septuaginta, é começado a usar o termo eclesia para designar o povo da aliança? Ora, é precisamente em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 10, o texto que relata o momento em que Moisés, às portas da terra prometida, relembra ao povo o momento em que o povo é reunido na base do Monte Horebe, na altura em que, depois de ter Deus liberto o povo da escravidão do Egito, Deus conduz o povo até à base do Monte Horebe e chama Moisés para lhe entregar as tábuas da lei. E é precisamente nesse texto que na Septuaginta é usada pela primeira vez a expressão eclesia, referindo-se exatamente à congregação do povo, à assembleia do povo, ao ajuntamento do povo que Deus ordena a Moisés que faça esse ajuntamento, essa congregação, essa assembleia do povo que deve esperar na base do Monte Horebe pelas tábuas da lei, pela palavra de Deus para si, para que eles possam recebê-la e usá-la na fundação da nação do reino de Deus quando chegarem à terra prometida. E o objetivo é esse. O objetivo era exatamente que o povo aguardasse para escutar a lei de Deus e usar a lei de Deus como orientação para a fundação dessa nação santa, desse povo adquirido, dessa geração eleita que iria fundar a nação teocrática, isto é, a única nação na Terra que seria dirigida, liderada e comandada pelo seu Deus, e única e exclusivamente pelo seu Deus. Portanto, aqui em Deuteronômio, é assim o mais correto seria nós dizermos que a Igreja não surge no Novo Testamento, mas sim que a Igreja já estava no Antigo Testamento, desde o momento em que Deus, depois de libertar o povo para fora do Egito, eclesia aqueles que são chamados para fora, para serem um povo especial,
aqueles que são libertos da escravidão para serem um povo especial, esses então são reunidos e portanto, a partir desse momento, diz Deuteronômio, diz Moisés, às portas da terra prometida ele não vai poder entrar, porque Deus não lhe permitiu entrar, mas ele vai ver a terra ao longe e o povo continuará a ser liderado por Josué e por Caleb. Portanto, nós o que vemos é que a utilização desta expressão vem precisamente da Septuaginta e localiza significativamente, portanto, estes dois momentos. O momento onde o povo é congregado na base do Monte Horebe para receber a palavra e o momento em que, pelo cumprimento da promessa de Deus, o povo entra finalmente na terra prometida para cumprir a fundação dessa nova nação, desse povo escolhido, dessa eclesia, Ecclesia tu Theou, a Igreja de Deus, no Antigo Testamento. Então, talvez agora surja esta pergunta. Mas então, qual é a novidade que nos chega com a Nova Aliança? Qual é a novidade que nos chega com o Novo Testamento? Se Jesus não veio para fundar a Igreja porque ela já existia na forma do povo de Israel, então o que é que ele veio trazer-nos? O que é que nos traz de novo a Nova Aliança, o Novo Pacto, o Novo Testamento? Traz-nos o quê de novo? Bem, o primeiro a responder a esta questão é precisamente João Batista, o homem que Deus escolhe para realmente preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas, como diz nas Escrituras. Pois em Mateus 3, 1 e 2, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a Igreja. Não. É chegado o reino dos céus. Então, o que é que Jesus traz consigo? Não é a Igreja, porque ela já existia. É o reino. O reino é a mensagem central do Novo Testamento. É curioso vermos o facto de que no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, a palavra igreja ocorre 114 vezes, mas a palavra reino ocorre 128 vezes. É significativo vermos que a maior parte da palavra reino ocorre precisamente nos Evangelhos e no livro de Atos. É significativo que apenas o Evangelho de Mateus utilize 3 vezes a palavra eclesia. E é significativo que eclesia não apareça nos restantes Evangelhos, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Para mais considerando que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Também é significativo a forma como Jesus usa eclesia e a forma como Jesus usa basileia, que é a palavra grega para reino. Eclesia, igreja, e basileia, reino. Ora, Jesus utiliza 3 vezes
e unicamente em Mateus, 3 vezes a palavra igreja, mas utiliza 61 vezes a palavra reino. As mais significativas são em Mateus 4,17, 4,23, 5,3, 5,10, 5,20, 6,9 a 15, 6,33, 7,21, 9,35, 10,7 e 12,28. Logicamente que o capítulo 6 é exatamente o capítulo do Sermão do Monte, e onde Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, bem-aventurados, e utiliza duas das bem-aventuranças para dizer porque eles herdarão o reino dos céus. Jesus confirma as palavras de João Batista, dizendo: é chegado o reino dos céus. João Batista, pois, anuncia o reino, e Jesus, nas suas parábolas, são as parábolas do reino. E Jesus, quando chega, também diz: eis que é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus tem que ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: venha o teu reino. Ele não diz: venha à igreja. Ele jamais diria: venha à igreja, porque a igreja já está presente desde o Antigo Testamento, na forma de povo. A igreja é o povo tanto no Antigo Testamento, é o povo de Deus também no Novo Testamento. Ora bem, a pergunta agora que surge é: se o foco central da mensagem de Cristo é o reino e não a igreja, então qual é o papel da igreja no reino de Deus, no plano de Deus? Qual é o papel da igreja no reino? É isso que nós iremos ver, portanto, no nosso próximo estudo. É isso que iremos ver na próxima mensagem. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.